Sou pastor, como foi dito, na Assembleia de Deus Bereana, em Vila Mariana, São Paulo. Quem é de São Paulo aqui? Tem gente de São Paulo aqui, gente boa, né? Deus abençoe os irmãos de São Paulo, Deus abençoe os demais brasileiros que estão aqui também. Mas São Paulo é uma cidade tão bonita, dessa vez tão castigada pelas chuvas. Estamos com chuvas torrenciais já desde dezembro. Hoje à tarde eu falava com a minha esposa, estava terrível, mais enchente, que coisa, estamos vivendo dias apocalípticos mesmo, é terrível, mas nós sabemos que isso tudo já era previsto, não é verdade? Vamos ao que interessa. Acho que tudo interessa, mas o que mais interessa, na verdade, é a exposição do tema para o qual eu fui convidado a falar. Eu quero lhes trazer uma visão panorâmica da profecia de Daniel, mas não é possível entender Daniel sem entender o pano de fundo histórico e cultural que remonta toda a profecia trazida por Daniel. Como não é possível entender Apocalipse sem conhecer o livro do profeta Daniel? E as pessoas sabem disso, repetem isso, mas nunca adentram a isso como devem adentrar. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para os momentos de reflexão. Todo mundo trouxe a sua Bíblia, eu creio. Nós vamos trabalhar bastante com ela hoje. E para conhecer Daniel, nós vamos trabalhar mais com Jeremias. Hoje nós vamos trabalhar muito pouco com Daniel. Nós vamos trabalhar mais com Jeremias do que Daniel para entender o livro de Daniel. Estão dispostos a caminhar comigo? Amém? Eu estimulo os irmãos a convidarem outras pessoas para participarem não apenas do início, mas de todo o mês profético. Porque essa oportunidade que os irmãos estão tendo, ela é rara, não é toda a igreja que se dispõe a isso, não é todo pastor que tem essa percepção e essa visão. Só um pastor que realmente ama a Bíblia para trazer para a sua igreja reflexões dessa natureza. Os crentes, de modo geral, ficam muito viciados naqueles mesmos textos da Bíblia, e o pregador vem e prega um texto, vem outro, prega o mesmo texto, e às vezes não acrescenta absolutamente nada. E nós temos tanta estrada para caminhar nesse livro aqui, e muita gente tem medo de entrar nessa estrada, porque não sabe onde vai dar. E eu quero desafiá-los a meditar comigo nesse livro. Bem, nós vamos começar então pensando na história do povo de Israel. A Bíblia nasce lá, a história da Bíblia está toda embasada na relação de Deus com o povo que nasceu a partir da semente de Abraão, aquele homem que ele chamou lá da terra dos caldeus para fazer dele uma grande nação. Os irmãos conhecem a história, os filhos de Abraão, seus descendentes, a história de José ir para o Egito, 430 anos depois, José e seus irmãos que foram para lá também se formam numa grande nação. Saem, 40 anos no deserto, chegam na terra, a terra não tinha rei, depois da morte de Josué, ela era regida por juízes, aí chega o tempo da monarquia, o primeiro rei é Saul, depois vem, na sequência, vem Davi, Salomão e aquela sucessão toda dos reis. Quando chega no filho de Davi, há uma divisão do reino, Os filhos de Salomão, quer dizer, dividem o reino entre norte e sul, Jeroboão e Jeroboão no norte, Rehoboão no sul. Os irmãos conhecem isso. Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. E Deus levanta profetas como seus baluartes para manifestar à nação as suas queixas. Às vezes também para profetizar alguma bênção. Mas a maior parte dos profetas teve mensagem de queixa. E por que isso? Porque a lei de Deus já havia sido dada através de Moisés, e estavam apostos dois parâmetros, o de Ebal e o de Gerizim, onde foram lidas as leis das bênçãos e das maldições. Em Ebal, as maldições, em Gerizim, as bênçãos.
E ali o povo sabia qual caminho tomar, mas quando saía fora das Escrituras, Deus levantava o profeta para puxar a orelha do povo se arrepender. E na sucessão dos reis, tanto do norte quanto do sul, havia nessa simultaneidade de trono. Fulano era rei em Judá, quando lá no norte, Israel, morre o rei e o seu filho assume. Aí quando a troca do rei aqui em Judá, era fulano de tal rei lá em Israel, quando aqui morre o rei e o seu filho toma o seu lugar. Então, um rei serve de parâmetro, de referencial de tempo para o outro, na história, na cronologia. Assim, não fica difícil a gente se situar no tempo e no espaço. Espaço, reino do norte, reino do sul, tempo. O tempo desse rei, o tempo daquele rei, essas trocas respectivas de pai para filho. Isso perdura até o tempo de Zedequias, o último rei da história, lá de Judá, do sul, foi Zedequias. Depois de Zedequias, nunca mais a nação teve um rei, a não ser em 165 a.C., quando fizeram lá uma negociação, uma família de sacerdotes, de Matatias, fez uma negociação com Roma, e vendeu a nação para Roma, e criaram uma dinastia dos Herodes. Por isso que quando Jesus nasce, havia rei em Israel, rei Herodes. Aí depois havia aquela sucessão dos Herodes, e isto vai de 165 a.C. até 70 depois de Cristo, quando o general Tito, de Jerusalém, filho de Vespasiano, que era imperador, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, a nação fica acabada e nunca mais teve rei. Ela foi minada pelos povos árabes que moravam à sua volta. Nos dias de Jesus, a nação se chamava Palestina. E os povos árabes que a ocuparam no ano 70, que nasciam na Palestina, eram chamados palestinos. E até hoje os palestinos estão lá, mas agora, em 1948, quando voltou a ser nação, os judeus que voltaram para lá e que ganharam novamente a hegemonia, o poder político sobre a nação, deram a ela o nome de Israel. Então hoje, o nome oficial é Israel, o governo é Israel, mas os árabes que habitavam lá desde o ano 70, continuam chamando a terra de Palestina. E eles estão com o pé lá dentro e dizem, nós somos palestinos e a terra é nossa. Então os irmãos conhecem esse conflito entre Palestina e Israel. Esse preâmbulo rápido, histórico, é só para situar um pouquinho a gente na questão do tempo, do início até hoje, como é que anda a coisa. Vamos voltar então na história agora, vamos lá para 722 a.C., porque o livro de Daniel começa a trabalhar a partir desse tempo. 722 a.C. foi quando os assírios invadiram o reino do norte. Eu já vi que vocês sabem a diferença do norte e do sul, não é? Então agora fica mais fácil caminhar. Invadiram o reino do norte e se apossaram de Samaria. Samaria fica no meio do país. O país, nos dias de Jesus, era dividido em Galileia, Samaria e Judeia. E do lado de cá do Jordão, Decápolis e Pérea. Hoje Israel não tem mais Decápolis e Pérea. Essa região oriental da Cisjordânia, Decápolis e Pérea, é território jordaniano. Então o Rio Jordão, que nasce lá nas campinas de Golã, no Monte Hermon, ele vem serpenteando até chegar aqui no Mar Morto, ele faz a divisão do país com a Jordânia, que é um país árabe, tendo ao norte a Síria e ao sul a Arábia Saudita. Nos dias
da invasão, Samaria foi invadida e tornou-se a grande capital assíria. Os irmãos se lembram do diálogo de Jesus com a mulher samaritana em João 4, quando ele pede água ali à beira do poço de Jacó? Quem é que se lembra disso? Porque é que João diz: olha, os judeus, ela mesma salienta isso, como é que sendo tu judeu, pedes a mim que sou samaritana água de beber? E João explica, ele é muito explicativo, porque os judeus não falam com os samaritanos. A razão daquela beligerância histórica, daquele clima de hostilidade, aquela inimizade, estava em 722 a.C., quando Tigleate-Pileser III, ele era o rei da Assíria, invadiu o reino do norte. Ele era um imperador potente. A Assíria mandava no mundo. Onde é a Assíria? Não confundam a Assíria com Síria. Síria fica no norte de Israel. A Assíria fica lá do ladinho do Iraque. Ali, hoje é tudo uma coisa só. Ali havia uma pequena diferença naquele tempo, mas hoje engloba tudo aquilo. A Assíria ficava lá, a capital da Assíria era Nínive. Os irmãos conhecem a história de Nínive. Quem foi o profeta enviado para Nínive que tentou escapar? Jonas. Que beleza pregar para a igreja que conhece a Bíblia, né? Então, em 722, os assírios invadem e eles têm uma tática esquisita, eles são esquisitos. Eles eram meio bárbaros. Sabem qual era a política deles? Como império mundial, eles queriam miscigenar o povo de cada país que eles dominavam. Se você ler 2 Reis, capítulo 17, versículos 24 em diante, vai observar a mistura de raças promovida pelos assírios. Os assírios traziam gente de fora para se casar com as mulheres e com os homens judeus. Aliás, não fale judeu ainda, que esse nome apareceu mais tarde. Com os hebreus. Então, nessa mistura, eles começaram a perder a sua identidade étnica. Sabe, por exemplo, os japoneses não gostam, os tradicionais, eles são geralmente tradicionais, que os filhos se casem com ocidentais, para não perderem os traços mongólicos característicos deles, e para não misturar as culturas. Hoje no Brasil, aqui também na América, há muitos japoneses, e as novas gerações já não ligam para isso, mas aquelas famílias oriundas do Japão se insurgem contra essas misturas. Há algumas raças no mundo que são assim, por exemplo, os arianos, os alemães na Segunda Guerra Mundial, eles não aceitavam sob nenhum pretexto essas misturas raciais. O mundo moderno, o pós-moderno, já está mais aberto para isso, mas ainda há algumas culturas que são determinadas a não aceitar qualquer tipo de miscigenação. E os judeus, porque aprenderam da própria orientação divina, não deviam jamais dar os seus filhos em casamentos a estrangeiros. Mas quando chegam os assírios, eles promovem isso. E, como consequência, os seus irmãos do norte, os seus irmãos do sul, passaram a desprezá-los e a rejeitá-los. Assim, um samaritano, por ser misturado, não podia ir a Jerusalém para adorar a Deus. Era-lhes proibido subir no Monte Sião, entrar no templo para adorar, porque eram povos misturados. Chegava: quem é seu marido? Seu marido não fala a nossa língua. Quem é a sua mulher? Sua mulher não fala bem a nossa língua. Esses filhos, eles são meio uma coisa, meio outra, então eles não podem entrar no templo. Por causa dessa discriminação, lá no Monte Gerizim, monte onde foi proferida a bênção, para Deuteronômio 29 você vê, lá no Monte Gerizim, fizeram o seu templo. Curiosamente, o templo construído naquele tempo existe até hoje. O templo dos samaritanos ainda existe.
E eles se ufaram de que tem um dos manuscritos da Bíblia mais antigos do mundo lá dentro, um dos rolos. Jesus estava ouvindo a mulher samaritana e ela diz: vocês dizem que Jerusalém é um lugar de adorar? Ela já estava crendo que tudo aquilo que aconteceu era a bênção de Deus para eles mesmos. Os nossos pais adoraram neste monte, aqui é o lugar. Ela estava se referindo a quando Josué mandou os escribas subirem no Monte Gerizim para proferir as leis de bênção, e os outros sacerdotes subiram no Ebal para proferir as leis de maldição, né? Nossos pais adoraram nesse monte. Quando o povo chegou do Egito, chegou do Êxodo, a primeira leitura bíblica foi feita neste monte, por isso que aqui é o lugar de se adorar a Deus. Então, eles tinham que arrumar algum argumento para justificar, mas no fundo eles estavam despeitados, porque eles queriam mesmo adorar em Jerusalém e não podiam. Os assírios aprontaram muito. 722, a nação assim. Houve uma ocasião em que Senaqueribe mandou um homem chamado Rabzadique. Se alguma irmã estiver grávida, esperando um menininho, olha o nome para, né? Misericórdia, se meu pai me desse o nome desse, ou eu matava meu pai ou me suicidava, se eu não pudesse trocar. Rabzadique, isso é nome, gente, isso é um palavrão. Esse homem começou a provocar o rei Ezequias. Foi uma segunda tentativa nos dias do profeta Isaías. Foi uma tentativa de invadir o reino do sul. Aí o profeta Isaías e o rei Ezequias oram juntos. Deus dá uma palavra ao profeta Isaías para tranquilizar o rei Ezequias. E um episódio muito curioso, quando os invasores assírios vieram para tomar a cidade de Jerusalém, o Senhor mandou um anjo, e o exército de 185 mil soldados assírios foram desbaratados pela ação de um único anjo, o anjo do Senhor, no caso era Jesus. Então eles não conseguiram nada com o reino do sul, por volta do ano 700. Já há 22 anos eles estavam dominando o reino do norte. Mas em 605, nós estamos fazendo a contagem regressiva, é o contrário, né? Os irmãos sabem que quando o número é menor, é porque estamos mais próximos do marco zero, que é Jesus. Em 605 a.C., houve uma batalha em Carquemis. Os babilônios estavam crescendo. Eles estavam crescendo, se apoderando do mundo, porque todo império tem um tempo de duração, tem o seu pico. Eles estavam, portanto, crescendo, e eles vencem os assírios, e começam a crescer e a se fortalecer. No mesmo ano, em 605, eles fazem a primeira invasão ao Reino do Sul. Vamos repassar só para a gente não se perder no tempo. 722 a.C., a Assíria invade o Reino do Norte. 700, ela tenta invadir o Reino do Sul, não consegue nada. Mas eles estão instalados no Reino do Norte. Em 605, há uma batalha em Carquemis, e lá os assírios são vencidos pelos babilônios, e os babilônios imediatamente vão para Jerusalém, cercam a cidade, e começam a fazer as primeiras pilhagens. Guardem essa data, 605. E guardem outra data, 535. De 605 a 535 a.C. dá 70 anos. Por isso é que se fala em 70 anos de cativeiro babilônico. Na prática não foi tudo isso, mas começa a ser contado a partir da primeira invasão babilônica. A partir da primeira invasão, o povo já está vivendo em apreensão. Então aqui começa a nossa história em 605 a.C., que vai até 535.
Se nós compreendermos as datas, nós vamos começar a entender o curso das profecias. A Babilônia estava se fortalecendo, e o rei Jeoaquim era o rei que estava dominando e governava o reino do sul no tempo da primeira invasão babilônica. Jeremias, o profeta, estava trazendo mensagens de aviso para o povo de que as coisas iriam piorar. E isso incomodava tremendamente o rei, porque o rei achava que Jeremias estava fazendo o jogo do inimigo. Você não tem palavra boa para a gente quer ouvir profeta que tem a palavra boa. Sabe o que é que isso me lembra? A igreja de hoje. Porque só faz sucesso hoje pregador que tem conversa fiada e que mente. Vocês querem ver uma igreja cheia? Fala o que o povo quer ouvir. Lá no Brasil tem muitas igrejas lotadas, porque os pregadores só mudam o texto, o discurso é sempre o mesmo, a conversa é a mesma. Tem uns que dizem o tempo todo: você é um abençoado de Deus, nenhuma praga vai pegar na tua tenda, você é ungido, está no adultério, está na prostituição, está mentindo, está roubando, está fazendo as piores coisas. Mas ele chega na igreja e tudo aquilo que a consciência dele diz para ele não fazer, na igreja ele ouve que tem que fazer, porque ele está certo. Será que Deus está nisso? Como é que podem ter a presunção de querer que o Espírito Santo endosse tais mentiras? Profeta de Deus tem que pôr o dedo em riste e falar como Isaías falava: peso do Senhor, ou como João Batista: arrependei-vos. Jeremias era o profeta que ia sempre na contramão, porque ele tinha uma palavra de aviso da parte de Deus. Afinal de contas, por que razão Jeremias profetizava que a desgraça iria aumentar? Porque ele sabia muito bem que o povo não estava bem com Deus. Ele se firmava nas leis de Deus. E ele sabia, porque ele via o comportamento do povo. O povo estava entregue à idolatria. O povo estava se misturando com outras crenças. Mas o grande erro, o grande problema da nação nos dias do profeta Jeremias é que o povo não estava observando a lei do resguardo da terra. Está lá em 2 Crônicas 36, 21, vamos dar uma olhadinha lá. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Isso é mencionado para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Essa lei está exarada lá em Levítico 25. A lei do ano sabático significa: o judeu, da mesma maneira como ele tinha e ainda hoje tem que guardar os sábados, trabalha 6 dias e no 7º descansa, eles tinham que plantar, explorar a terra por 6 anos, e por um ano, o 7º, eles não podiam plantar absolutamente nada. Era o ano sabático, ano do resguardo da terra. Então eles tinham que fazer celeiro, uma produção tal que desse a garantia de um ano de alimentação, com celeiros fartos, sem que precisassem plantar. Mas para o lavrador era tão bonito ver a terra dando fruto, dando resultado do seu trabalho, que eles ignoravam o ano sabático. E no 7º ano plantavam também. Estavam ligando para alguma coisa? Não, a terra tem que produzir. Então eles estavam acumulando 6 anos, o 7º ano plantavam. Aí outra rodada, mais 6 anos, 7º ano plantavam. Terceira rodada, 6 anos, 7º ano plantavam. E quando juntaram
490 anos. 490 anos assim, nessa brincadeira, sem observar a terra, Deus disse: agora eu vou cobrar deles alguma coisa. Eu vou cobrar deles estes 70 anos que eles não fizeram a terra descansar. A terra agora vai descansar por 70 anos. Deixe-me dar uma advertência para a igreja. Não é porque nós estamos no tempo da graça que Deus mudou os seus critérios. A igreja hoje está, de certa forma, brincando, e Deus é muito sério. Lá em Romanos 11, 22, nós lemos: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Esse Deus bom, maravilhoso, meigo, amoroso, que nos carrega no colo, que nos ama e a quem nós amamos, é também um Deus severo. Mas hoje não é politicamente correto chamar Deus de severo. No entanto, a Bíblia continua dizendo que Deus é severo. Gostem os homens ou não, queiram as pessoas ou não, Deus bom, maravilhoso, eterno, amoroso, é um Deus severo e de juízo. E nenhuma pendência fica, ele não deixa pendência, ele cobra tudo. Estão me entendendo? Isso desestimula os irmãos a continuarem no seminário? Mas vocês sabem que eu não vou falar só isso, né? Tem muitas coisas boas. Aliás, eu quero que os irmãos saibam que o final disso, pelo menos da minha parte, não sei quanto aos outros pregadores, mas como eu sei que são homens de Deus, e eu sei que a Bíblia que eles vão usar é a mesma que eu estudo, esse trabalho vai terminar com um final apoteótico. Principalmente para o nosso lado, para o lado da igreja está bom demais. Mas vamos continuar aqui. 70 anos de débito com Deus. Deus diz: agora não dá mais para esperar. Eu quero o pagamento. Vocês desobedeceram a minha palavra. Eles iriam ficar 70 anos fora, a terra ficaria desocupada no tempo que começou com a primeira invasão babilônica até o retorno por decreto do rei Ciro em 535 a.C. Mas antes que esse tempo chegasse, Deus é interessante, irmãos. Deus sempre avisa as coisas que vão acontecer. E Deus sempre dá às pessoas oportunidade de se acertarem com Ele. Muitas vezes Ele muda um castigo, só porque as pessoas ouviram a advertência, se arrependeram. Então Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele aplaca a sua ira, Ele muda o resto do percurso. Deus tem as suas maneiras de agir a favor do homem, mas desde que ele seja ouvido e atendido. Quando não, a punição vem e é pesada. Jeremias começou a profetizar que dias piores viriam. Ele instruía, vá comigo agora para Jeremias, começa a nossa viagem em Jeremias, capítulo 27 de Jeremias. O profeta Jeremias começa a dizer: olha, os babilônios vêm aí, e tem um conselho, não tem como não acontecer. A invasão é certa, vai acontecer e vai durar 70 anos. Só que vocês têm que criar juízo, chega de errar. Eu vou dar para vocês um conselho de pai: não ofereçam resistência para não piorar a situação. Então Jeremias aconselhava, se você começar a ler aqui, no princípio do reinado de Zedequias, agora já sai Jeoaquim, e agora já vem Zedequias, é o filho dele, o último rei. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: assim me disse o Senhor, faze umas prisões de jugos, e pô-los-á sobre o teu pescoço. Quem sabe o que é jugo aqui? Jesus falou: meu jugo é suave. Quem sabe o que é jugo? Jugo é uma espécie de triângulo que se põe no pescoço do gado, para ele não atravessar a cerca.
Isso é jugo. Já viram isso? Quem já viu? Pelo menos em fotografia, né? Quem vive na roça, já viveu, já sabe como é que funciona isso. Agora imagina Jeremias com um negócio desse no pescoço. Que colar é esse, Jeremias? É um colar que Deus mandou fazer. Desenhado no céu. Lindo colar, né? Pensou um colar desse de madeira no pescoço. Não combina com nada, né? Só com um animal. Alguém podia chamar, ô seu boi, seu touro. É melhor do que anta, né? Mas anta era o povo. A começar do rei. Então ele usava aquele jugo no pescoço, porque aquilo servia de símbolo, de mensagem. Por que isso? Para chamar a atenção. Deus muitas vezes se valeu de alguns elementos materiais para trazer com ele uma mensagem que chamasse a atenção do povo. Então Jeremias fez o que Deus mandou. Vejam agora a sequência. Envia-os ao rei de Edom e de Moabe, aos reis dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm de Jerusalém, ter com Zedequias, rei de Judá. Escuta aqui. A Babilônia não vai invadir só a gente, vai pegar também esses países aí. Avisa todo mundo que é para usar esse colar, que é para usar esse jugo, para lembrar que eu avisei. Mas ele queria mesmo atingir a nação dele. E lhes darás uma mensagem aos seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, assim direis a vós, senhores: eu fiz a terra, e o homem, e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. O que Deus está pretendendo dizer aqui? E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. O quê? De repente Nabucodonosor, o invasor, o rei que vai atacar Jerusalém, que vai destruir Jerusalém, Deus diz: eu dei essas nações vizinhas, coloquei vocês inclusive nas mãos dele, ele é meu servo. Você diz, como servo, um pagão daquele? Mandou um dia fazer uma estátua em sua própria homenagem, exigiu que fosse adorado. Mas olhem só, outra vez Deus chamou Ciro de meu servo, lá quando foi na hora da libertação. Ele pegou as pontas, o rei do início e o rei do fim, chamou os dois de servos. Sabe por quê? Porque quando Deus precisa usar alguém, pode ser até um ímpio ou uma mula, ele usa aquele ser como servo, vai ser serviçal. Não é servo no mesmo sentido que nós somos. Nós somos servos amigos e também filhos. Nós servimos a Deus numa outra categoria, nós temos intimidade. Isso não quer dizer que o conceito de servo aplicado tanto para Nabucodonosor aqui quanto para Ciro lá na frente é o mesmo no sentido que nós somos. Não. Meu servo, esse sujeito vai estar me servindo, ele está aí para fazer o que eu quero, ele vai atender as minhas ordens, ele vai arrancar a orelha de vocês, ele vai punir vocês por mim. Então você não fique bravo com aquele ímpio que às vezes Deus usa para te castigar, porque você está passando pela severidade de Deus, porque você é teimoso em algumas coisas. Às vezes é o seu chefe, às vezes é alguém que você quer ver morto, e você não sabe que aquele infeliz é instrumento de Deus para te punir, para você aprender alguma coisa. Você não entende a palavra falada pelo seu pastor, então vai num castigo. Porque Deus trata a gente assim. Ele açoita o filho que ama, está lá em Hebreus 2. Os irmãos estão acompanhando até aqui o meu raciocínio? Dá para a gente caminhar mais um pouquinho? É que tem muita coisa pela frente, mas eu quero ir calmamente para os irmãos entenderem passo a passo. E com isso nós vamos hoje entender quase todo o livro de Jeremias. Vocês vão entender o teor desse livro. Eu tenho um fascínio por Jeremias. Deixa eu abrir um parênteses para falar de Jeremias. É curioso o jeito como Deus usa Jeremias também, sabe? Eu gosto. Deus não esconde nada. Ali está estampada a personalidade, o jeitão, a cultura.
estatura, o espírito, o caráter. E você vê que um profeta não é igual ao outro, e Deus pega o sujeito do jeito que ele é, ele usa um bruto de um Elias. Ele é esse tipo mais bruto, devia cheirar mal de longe. Imagina num sol daquele, sol causticante de Israel, ele vestido de pele de animal, irmão, aquele homem lá, e ainda a água era só na mão. Imagina aquilo, e ele era emburrado. Ele vai chamar Eliseu para andar com ele, Eliseu pede para se despedir dos pais, ele fica bravo, ele era um homem impaciente. Deus chama cada tipo para ser profeta, e não podia ser de outro jeito, tinha que ser um brutão daquele mesmo, para enfrentar um Acabe, uma Jezabel. Se ele chamasse, o Eliseu era muito educado, ele era de família nobre, ele serviu porque veio depois, mas no primeiro instante tinha que ser um Elias. Agora ele pega um Isaías que é todo poeta. Você já leram Isaías? Quem gosta de poesia se deleita com Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação, porque foi surgindo como renovo perante. Vai contar uma história triste, feia, a morte de Jesus, vista antecipadamente. Ele conta com uma beleza poética tão grande que não dá para a gente não se derreter ali, porque foi surgindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Que linguagem tocante, mexe com a alma, mexe, né? Ó vós todos os que têm de sede, vinde às águas. Que linguagem, ele é um poeta. Deus usa Isaías para entregar profecias em tom poético, e os poetas expressam melhor do que qualquer pessoa pensamentos e sentimentos. Por isso que ele é o grande profeta messiânico do Antigo Testamento. Lindo. Mas ele pega o Jeremias. Jeremias tem um monte de desculpa. Quando o Senhor vai chamar Jeremias, não, Senhor, imagina, eu sou uma criança. Está tentando sair fora. Botou um argumento na frente, o Senhor pega o argumento e usa aquilo, ponto sujeito. Você é uma criança? Então tá bom, você vai me servir como criança. Isso não significa que ele foi imaturo, não, ele foi muito maduro. É que a única coisa que a criança mais sabe fazer é chorar. Pois ele foi chorão a vida inteira, então você vai me servir com lágrimas. Por isso ele é chamado o profeta das lágrimas e autor do livro de Lamentações. É só choro. E houve um momento na vida dele que ele chorava tanto que Deus um dia teve que parar e dizer: para de chorar! Deus mandou ele parar de chorar, falou: clama a mim, responder-te-ei. Tem gente que fica o tempo todo só resmungando. Fala, rapaz, fala alto, fala mais alto, clama, explica, fala em tom claro, fala para eu entender. Eu citei ontem na igreja do pastor Célio, uma doutora da nossa igreja, solteirona, nada contra, mas ela chegou na minha sala, queria falar comigo, começou a chorar. Pois não, irmão? Começou a chorar. Fala. Tanta coisa. Fala uma. Fala uma pelo menos, depois outra. Uma de cada vez, irmãos. Essa moça tomou minha tarde toda. Deixa ela chorando no sofá lá. Vai chorando quando você quiser. E enquanto eu vou escrevendo, aproveitar meu tempo. Eu não posso perder tempo no meu computador. Irmãos, ela ficou a tarde toda chorando, saiu e não conseguiu falar. Só chorava. Até hoje não sei o que ela queria. Então, eu tirei a minha conclusão. Talvez ela quisesse que eu a visse chorando. Eu não tenho marido, então algum homem tem que ver que eu choro, né? Quer ver que era isso. Chorou, foi embora, não falou o que era. Até hoje eu não sei o que ela queria. Tem gente que não fala, só chora. Jeremias um dia levou a bronca para falar, parar de chorar. Mas Deus usou assim, como criança a vida inteira. Mas eu admiro Jeremias. Aliás, a filha de Billy Graham, ela fez um doutorado em cima de Jeremias. O doutorado dela foi em cima de Billy Graham. Eu assisti uma palestra dela em Amsterdã, no congresso de Billy Graham anos atrás, e ela deu uma exposição bonita sobre a vida pessoal, só ficou nisso, a vida pessoal de Jeremias. Mas eu não estou falando, estou entrando mesmo na profecia de Jeremias. É muito bonito quando você pensa num homem que um dia foi confundido com o próprio Senhor Jesus, né? Um dia ele foi confundido com Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? Alguém diz assim: tu é Jeremias que voltou. Imaginem que coisa. Alguma coisa de Jesus já estava estampada em Jeremias para pensarem que Jesus era ele. Mas vejam aqui, ele está dizendo: quando eles vierem, não ofereçam resistência, porque vai piorar a situação.
vai agravar isso. No versículo 17 do capítulo 27, está bem mais claro isso. Não ofereçam resistência. Mas eles não queriam saber. O que aconteceu? O rei contratou profetas para contrariar Jeremias, porque o povo estava ouvindo Jeremias. Jeremias dizia: os babilônios vêm, não resistam, os babilônios vêm. Aí o rei estava indo contra Jeremias, não queria aquela profecia jamais. Ele contrata um profeta chamado Ananias. E Ananias, quando vê que já não pode evitar, porque os babilônios realmente estão vindo, já tinham feito a primeira invasão, o que ele faz? Ele diz: bem, gente, de fato eles vêm, mas não é bem assim do jeito que ele está dizendo. Jeremias está dizendo que eles vão ficar aí por 70 anos. Não, não é tudo isso não. Vá para o capítulo 28, versículo 2. Vamos 1 e o 2. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, que no 4º ano do mês 5º, que Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo da Babilônia. Quebrei o jugo da Babilônia. A coisa não é assim. A Babilônia agora não está tão forte. A coisa já mudou. Versículo 3. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor. Em 605, a primeira coisa que eles fizeram já foi começar a tirar a prata, o ouro, tudo que tinha na casa do Senhor. E começou a levar gente. Agora esse Ananias vem para profetizar contra Jeremias. Jeremias falou 70 anos. Ele falou com fundamento, por causa do ano sabático não observado. Tinha razão ou não tinha? Tinha base bíblica ou não tinha? Tinha. Mas Ananias, contratado pelo rei, mente para o povo e diz: ele não podia mais negar, estavam vendo, os babilônios já estavam lá com o pé lá dentro. Não são 70 não, são só 2 anos. É isso que o diabo faz. Às vezes, ele vem para enfraquecer a força do líder, enfraquecer a força do pastor da igreja. Quer levar a igreja numa direção, mas tem sempre o advogado do diabo que vem para amenizar a coisa. Não é bem assim. Pega leve, pastor. Só quem está na frente do trabalho sabe qual é o peso da responsabilidade, porque é o pastor local que vai dar conta das almas perante Deus. Tem alguns colegas, todos como eu, pastores de igreja. Não somos apenas pregadores itinerantes, cada um, pastor Divonci, pastor Célio, pastor Jefferson e eu, temos rebanho na mão. E a gente sabe como é difícil. A gente está dando uma mensagem aqui, tem alguém por trás, não é bem assim. É assim e muito mais. A palavra de Deus é sempre a palavra de Deus. E ela tem que ser acatada como ela é. Aí o que acontece? Jeremias fica doido quando ouve esse Hanani falando bobagem. Ele diz assim: esse homem está mentindo. Aí ele profetiza o juízo contra ele e contra a turma dele, no capítulo 29, versículo 21. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Mazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos, etc. Estes profetas falsos morreram, caíram nas mãos do rei da Babilônia. Estavam fazendo o jogo do rei. O jogo do rei era amenizar, dizendo que a coisa não era bem assim não. Aí o que aconteceu? Olha aqui, já no capítulo 28, os irmãos viram que, no 27, que que Jeremias tinha um colar no pescoço, era um jugo de madeira. Esse Anani chega para ele, para Jeremias, arranca do pescoço dele aquele jugo. Vejam o versículo 10, 28, 10. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos. Só 2 anos, e no final dos 2 anos,
eu vou tirar esse jugo. Aí quebrou o jugo do pescoço de Jeremias, e Jeremias o profeta se foi tomando o seu caminho. Jeremias virou as costas e foi andando. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias o profeta quebrou o jugo sobre o seu pescoço, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro. Com Deus não se brinca. Tirou o jugo de madeira, mas o que vem é pesado, é de ferro. Irmãos, a palavra de Deus não cai por terra, e profeta de Deus, ele morre falando a verdade. Não adianta tentar tapear. Jeremias tinha convicção da sua palavra. O Senhor era com ele. Ele não precisava falar nada para agradar o povo e agradar o rei. A palavra que ele tinha era aquela mesma, e do jeito que ele profetizou, aconteceu. Bem, eu não vou demorar muito, porque eu estou vendo os irmãos já cansados, e eu quero não extrapolar no tempo, mas um pouquinho só, já vou terminar mesmo, ainda que eu tenho muita coisa para falar aqui, mas eu vou ser cauteloso. Nós temos mais dias pela frente, nós vamos estudar, chegar nas 70 semanas de Daniel, que é o nosso cerne. Aconteceu o seguinte: Deus chega para Jeremias e diz assim: Jeremias, você vai escrever uma mensagem para o meu povo. Essa mensagem tem que ser lida no templo. Aí Jeremias estava sem condições de escrever. Capítulo 36, versículo 5. E ele usou um amanuense. O amanuense que ele usou chamava-se Baruque. Capítulo 6, versículo 5. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Imaginem, o profeta foi proibido pelo rei de entrar no templo. Ele não podia entrar. Ele tinha que ser visto como herege, como traidor do rei. Todo mundo tinha que olhar para Jeremias e falar mal dele. O rei fez uma campanha contra ele, ele não podia entrar no templo. Imagina um profeta não poder entrar no templo. E ele também não queria agravar a situação, ele entregava a mensagem, mas ele também sabia quais eram os seus limites impostos. Então Baruque escreve, ele dita e Baruque escreve. Aí Baruque vai na casa do Senhor e lê aquilo, de 11 a 16. Quando ele lê a mensagem que Deus dá a Jeremias, vejam de 11 a 16, o capítulo 36. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados, Elisama, escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Acbor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Hananias, e todos os outros príncipes. Olha, príncipe, gente fina ali, né? E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e lê-os aos nossos ouvidos. E Baruque leu aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas essas palavras. Esses príncipes temeram, ouviram a mensagem que Deus deu a Jeremias, escritas por Baruque, Baruque leu, eles temeram. E eles se propuseram a levar a mensagem para o rei, mas eles foram embora e largaram o livro ali. Mas um sujeito, vejam isso agora que aconteceu. Versículo 21. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse, ele ficou sabendo, o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama o escriba e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam no trono, em torno do rei. E estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, não leu o livro todo, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. O sujeito não quer ouvir Deus. Ele pega o livro,
rasga o livro com canivete, joga o livro todo no fogo, a lareira que tinha lá. Pronto, estou livre dessa profecia. Você acha que se você queimar a Bíblia, Deus vai deixar de cumprir o que Ele prometeu? Se o sujeito não lê a Bíblia, não vem para a igreja, ele acha que Deus não vai fazer nada do que está dizendo? Ele pode tentar fugir, mas Deus é Deus, vai acompanhar do mesmo jeito. Sabe o que é que Deus fez? Mandou Jeremias escrever outro livro. Vejam isso. Capítulo 36, versículo 28. Toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual o rei Joaquim queimou. Tem um vai e vem na história aqui. Você está vendo a profecia, às vezes você leu o nome de Zedequias e você voltou no rei que vem antes dele, que é filho dele, que é o rei Joaquim. Ele teve que ouvir de novo a mensagem. Não adianta você tentar apagar o que Deus disse, porque o que Ele falou fica de pé. Está escrito, Jeremias inclusive citou isso: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Quando os homens forem mais humildes e entenderem que a Bíblia é Bíblia, que a palavra de Deus é palavra de Deus sempre, eles vão ter que se curvar humildemente diante dela e acatar toda a sua mensagem. A diferença entre o mundo e nós é que nós conhecemos essa mensagem. E já que nós conhecemos e somos o povo de Deus, nós temos maior obrigação para com ela. Temos que ser protetores e zeladores, zelador, aquele que zela por esta palavra, e expoentes dela. Irmãos, a Bíblia se cumpre integralmente. E nunca houve na história momento como este exato que nós estamos vivendo hoje. O Apocalipse está se montando diante de nós. Estamos vivendo um quadro apocalíptico muito severo. E ele está se apressando. Nós pisamos o ano de 2010 com uma escatologia se montando assim, uma velocidade impressionante. Precisamos estudar mais a palavra de Deus e levar esses detalhes a sério. Eu prometi que estou acabando e estou mesmo, não fiquem preocupados. O que aconteceu? Os babilônios fizeram a primeira invasão. Vá lá comigo para 2 Reis, capítulo 24, versículos 13 a 16. A primeira invasão, para valer mesmo, com a primeira retirada de gente, capítulo 24, versículos 13 a 16, diz assim: e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito, e transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Olha, primeira invasão, Nabucodonosor leva 10.000 cativos para a Babilônia. Nesses 10.000 estão jovens, fortes, cultos, pessoas nobres. Ali estava Daniel, na primeira leva. Seus amigos, seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias. Estava também um jovem chamado Ezequiel, com 25 anos de idade. Ezequiel era aluno de Jeremias, ele ouvia as prédicas de Jeremias. Ele se torna profeta na Babilônia 5 anos depois, com 30 anos de idade. Ezequiel se torna profeta na Babilônia, com 30 anos. Aos 25 ele foi. E ele foi usado por Deus para profetizar para essa primeira leva de nobres. Ezequiel era profeta para Daniel. Ezequiel era profeta para os seus 3 amigos, ali chamados de Sadraque, Mesaque e Abdinego, nomes babilônicos que eles receberam lá. E a mensagem dele também faz um paralelo tremendo. É muita coisa linda para se estudar. É que eu não vou poder me deter aqui a isso, mas eu podia também dissertar sobre as profecias de Ezequiel. Vale a pena ser estudadas. Vale a pena ser estudadas as profecias de Ezequiel também. Ezequiel já é mais otimista, ele está vendo o futuro.
E ele pega o povo já pessimista no fim do cativeiro, achando que eles estão sem esperança. Quando você lê a passagem do Vale dos Ossos Secos, ele diz assim: vocês fizeram um provérbio, de uma realidade vocês fizeram um provérbio. A nossa esperança está como ossos secos. Aí ele tem a visão do Vale dos Ossos Secos. O Senhor diz para ele: esperança pode renascer. Mas não vou entrar aí, que a tentação é grande. Eu quero encerrar. Ai, Jesus, Bíblia é um negócio encantador. Eu não sei porque tem crente que não aprende com esse livro, não lê esse livro, não tem vontade de aprender, de estudar. Eu gasto horas, eu sou fascinado pela Bíblia. Eu passo, irmãos, eu leio muitos autores, eu leio teólogos, eu leio filósofos. Eu sou obrigado por causa também do curso que eu estou fazendo. Eu tenho que ler aqueles caras chatos, fazer, né, resenha deles e essa coisa toda, mas nada me fascina mais do que a Bíblia. Eu fico encantado com esse livro. Tem crente que não gosta de escola dominical, meu Deus do céu. Mas estou terminando mesmo. Aí nessa leva, o que acontece? Veja o capítulo 25. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, 9 anos depois, já em 586 a.C., 586, 9 anos depois da primeira invasão, vem a segunda e grande invasão. Nessa invasão, vai o povo. Eles levam o que eles podem levar, destroem o templo, incendeiam o templo, levam o povo, mas largaram para trás os velhos, os doentes. Famílias foram fragmentadas. Às vezes ia a mulher e os filhos e o pai não ia porque ele era meio doente, às vezes tinha alguma deficiência física, não ia. E há uma fuga para o Egito, uma grande parte desses vai para o Egito. E queriam a todo custo que Jeremias fosse para o Egito. Ele relutou muito, mas no fim acabou indo para o Egito também. Ele vai encerrar o ministério dele lá no Egito. E o povo que foi, chega lá e encontra Daniel, seus amigos. Eles já estão instalados há 9 anos na Babilônia. De certa forma foi bom, porque Deus usou aquela nata que chegou antes para ampará-los, para ajudá-los. Olha, aqui vocês façam assim, aqui vocês façam assado. Olha como Deus preparou o terreno. É como brasileiros que chegam aqui na América, eles vão encontrar parentes, amigos que chegaram antes. Se você chegasse aqui numa terra de ninguém, todo mundo falando inglês, você só falando português, não tivesse nenhum brasileiro para te amparar, para te receber, para te ensinar como que são as coisas, você já cometia um maior erro no primeiro dia que chegasse aqui, né? Já ia pegar carro, não ia respeitar os stops, ia passar direto, já ia ser multado no primeiro dia, né? Não sabe que tem que parar, mas não estou vendo ninguém, não tem ninguém, mas tem que parar, não interessa que não está vendo ninguém, tem algum passarinho te vendo. Alguém chegou antes para te ensinar: olha, aqui não é bem assim, no Brasil tem jeitinho, aqui não tem. Aí você descobre que o conforto da América é muito melhor que o do Brasil, só que tem que se enquadrar nos padrões dele. Você aprendendo com alguém que chegou antes, aí você fica: que bom, tão bom, ninguém mais quer voltar. Claro, é porque é bom mesmo, isso aqui é maravilhoso. Claro que tem seu preço, mas se fosse ruim, você estava de volta lá. Bem, agora começa a história de Daniel e do seu povo, que está narrada no livro de Daniel. Eu não vou poder mais dissertar sobre Jeremias. Eu vou começar na próxima reunião a falar sobre eles lá no cativeiro, os 3 momentos do livro de Daniel. Eu vou discorrer sobre as 3 etapas do livro de Daniel na próxima reunião, e nós vamos ver como é a preparação para a chegada do Messias. Agora a coisa começa a ficar cada vez mais bonita, mas eu tenho que parar aqui. Deus abençoe os irmãos.